nada de marca também. Isso aqui é um logo de uma empresa aqui recente, da minha família, que é de acadêmico gráfico. O conceito aqui dessa empresa é que assim, ela dobra papel. As gráficas geralmente terceirizam isso. Então, tem que ser uma dobra de papel. Aí eu peguei aqui e fiz uma dobra de papel. Só que são dois quadrados, tá? Bem construtivista, né? Aqui é uma capa de um livro da BM, também, que é a Associação Brasileira de Metalurgia, que é um processo super complicado, por detrás, não sei o que ia falar desse livro grossão, com estudo cheio de fórmulas, que alguém de meio caro, inclusive, que é bem setorizado. Então aí eu tive que pegar aqui um padrão de referência de diagramação e tal, e eu tive que fazer esse grafismo, né? Então sintetizar bem, porque... isso aqui foi um trabalho que fiz semana passada, né, que é legal pra ver. Eles chegaram com essa foto aqui desse casal. Bom, vocês vão ter que fazer olha o vídeo, vocês vão ter que fazer um logo para um restaurante que vende um tipo de linguiça portuguesa. E chegaram e falaram isso pra mim e a foto dos velhinhos, né? Putz, meu! Como que eu vou fazer um logo, né? Que fica no capeta isso, né? Ela falou, meu, tinha a família inteira, aqui tinha criança, pô, enfim. Aí eu peguei, fazer eles queriam fazer uma ilustração. Aí eu peguei a imagem aqui e fiz uma caricatura um pouco mais simplificada da imagem. Que aí eu cheguei nesse desenho, que é a Lei Cabral. Ele não está aprovado ainda, eles querem eliminar essa parte e tal, tem que fazer umas modificações, receber as alterações hoje. A fonte, né, tipo, parece uma salsicha, né? Então, eu fui atrás de uma salsicha. Porque tá, né, gente, é uma loucura, né? Então, por que me interessei por design do produto? Design do produto tem um pouco mais de calma, tá? Design gráfico não. Chegaram na agência, pô, você tem que fazer tudo à tarde, né? Eles chegaram assim, pouco antes de eu sair pro almoço, me passaram o brief, eu tinha que fazer isso aqui. Muito estranho. Aí ele fala, não, faz algumas aplicações, tá? Porque o cliente não consegue visualizar, né? Você tem que... Isso aqui é muito importante. Mais que de trabalho, é recompensador, porque o cliente não consegue visualizar. Então, ele tem um pouco de dificuldade para isso. Bom, vai falar do design do produto. Como eu disse, eu comecei a desenvolver uma marca. Essa marca chama... Deixa eu ver o que eu faço. Bom, meu nome é Bruno Ávila. Aí eu peguei... Foi bem clichê fazer com o nome, né? Eu peguei o BR, o AV, e fiz Brave, aí Brave Design, que é a minha marca. E dentro dessa marca, que surgiu pela faculdade, eu fiz esse logo, fiz os cartões, estava precisando de dinheiro, queria pegar freelancer, fiz um cartão legal, tal, coloquei esse logo, e fui atrás de pegar design gráfico e tal, pra fazer. E dentro dessa marca eu também faço trabalho de freelancer, né? Então eu falo que ela é mais voltada para produto, mas tem a parte de design gráfico. Agora eu vou falar desse primeiro produto. Foi meu trabalho de graduação aqui na FMO, que foi assim um start que deu. Porque foi um ano, você tinha 6 meses de ficar pesquisando a parte teórica, uma coisa bastante, mas é aquele negócio, você cria um conceito. Quando você cria um conceito fortalecido, você consegue criar um produto mais bacana, que tem mais fundamentado, né? Ela, se não me engano, ela ganhou 2 prêmios no ano passado. Ela ganhou o prêmio Craft Design Participação Ambiental e o Planeta Casa na Casa Cláudia. Agora eu vou mostrar aqui o processo. Por exemplo, a luminária final não tem nada a ver com esse Frankenstein aqui. Mas isso aqui é extremamente importante. Você sair rabiscando sem medo. Os primeiros rascunhos depois da pesquisa teórica é que a luminária seria baseada numa pipa. Não sei se você uma rabiola e tal, enfim, não se assusta, então a coisa assim, não ficou um pouco legal. Foi legal que nessa época eu tinha que fazer entrevistas, né? Eu queria fazer uma luminária e tal, tinha me seguido por isso, e eu estava pensando em fazer uma luminária tecnológica e tal, cheio de frufrus, né? E numas entrevistas, eu acabei entrevistando, isso é legal, eu não sei se de vocês, não tenho medo de atrás desses caras do Bambam aí. Eles não são nada mais empinados. Tem uns caras que são bem menos e muito mais metidos. Que não respondem e-mail e tal.
Eu fui atrás, eu consegui falar com o Stanley Stewart, que é como se fosse o Kahneman da iluminação aqui no Brasil. Eu consegui falar com o Vitor Penha, que é um arquiteto que dá aula de iluminação na FAAP e tal, muito também importante. E outros profissionais também, amigos meus e tal. E eu constituí que seria uma luminária que ela transmitiria a brasilidade. Esse era o ponto-chave. Aí aqui foram vários testes, elas tinham uma estrutura de metal, a cúpula de tecido, e esse negócio aqui seria uma rabiola. Falta de bom senso. Aqui a cúpula tal, fazendo uns testes de luz, quem usa LED e tal, né? Poxa, LED, super econômico, super econômico. Mas LED é uma porcaria pra você ver alguma coisa. Olha o LED aqui, horrível. Aí aqui comecei a fazer os estudos de articulação. Isso aqui foi caro, né? Então, na hora de articulação é um inferno. Você bolar alguma coisa articulada. Aí eu decidi, depois de muita coisa e tal, consegui uma dormir, se eu colocar todos os meus bolsos aqui. Foi um negócio exaustante. Eu cheguei nessa forma aqui, né? Que seria uma luminária, madeira, com cúpula de tecido e tal. Cheguei a fazer um protótipo, mas essa base minúscula, que comportar um peso muito alto para que ela não tombasse. Bom, aí deu uma luz, né? Mostrou que esse negócio era muito feio. Aí eu pensei, putz, tem que tirar esse peso da base, tem que fazer um negócio mais solto, que use o equilíbrio, que seja uma coisa mais inteligente. Aí eu fui atrás de referências de equilíbrio. Putz, a Alexander Calder esses móveis dele são referência de equilíbrio. Aí eu comecei os ações aqui. Essas linhas aqui é para ajudar no cálculo de equilíbrio, né? Aí aqui já está mais ou menos perto da forma final e tal. Aí aqui, ó, por exemplo, o CorelDRAW, né? Todo mundo fala mal, mas eu uso pra caramba o CorelDRAW. Na pauta tá de tudo, mas eu tô falando rápido com ele. O Illustrator é muito bom, mas o CorelDRAW. Aí eu comecei a desenvolver esse desenho, a perfeição do desenho. E quanto mais eu avanço profissionalmente, eu vejo quanto não há fronteiras de conhecimento da área de design de produto, design gráfico, design de interiores, arquitetura, artes plásticas, cinema. Tudo isso está integrado está tudo integrado, tudo uma coisa puxa a outra. Eu esqueci de falar uma coisa, eu estou fazendo pós de direção de arte, principalmente essa coisa do cinema. Comecei agora, no meio do ano, fazendo pós de direção de arte e comunicação na Belas Artes. Então, aí aqui é o exemplo do design gráfico no produto. Pô, estou dando um software de design gráfico, estou falando um produto aqui. Aqui eu estou estruturando ele. O que eu fiz? Eu usei aqui um raciocínio de construtivista, de criar, por exemplo, um logo, né? Por exemplo, logo do Itaú, por exemplo. Você pega tudo proporcional e tal. Aqui eu usei círculos. Círculos de tamanho X e 2X. Então, a forma inteira é construída com base em círculos. Círculo X e 2X. Agora não vou lembrar o tamanho do círculo. Mas é sempre nessa proporção. Então você consegue... Você tem essas guias, você consegue uma harmonia mais fácil do que você no gestão. Não que o gestão seja errado, pelo contrário. É que eu tenho uma tendência a trabalhar dessa forma. Mas isso aqui ajuda você a conter um pouco os seus gestos para criar um equilíbrio um pouco de forma mais fácil. Mas gestalmente não tem que ser. Aí eu comecei a detalhar o produto. Sempre quando você cria alguma coisa, nunca se dê por vencida, quer dizer, nunca se dê, não admito que terminou, porque, cara, você vai de bucha na sua frente. E bucha atrás de bucha, e protótipo atrás de protótipo, principalmente no começo, né? Tava a mente formado ainda me enfrenta muita bucha. Aí eu comecei a fazer as articulações e tal, que desenho da cúpula, como que seria, vários desenhos. Sempre desenho muito, porque quando eu faço esse produto, eu estou fazendo um projeto, não se cansa de ficar tentando projetar, ficar rascunhando, né, as ideias. Depois de rascunhar as articulações, eu comecei, esse aqui foi o primeiro modelo 3D que eu fiz, dando as posições e tal, né. Eu fiz os cálculos de equilíbrio, que essa parte aqui não precisava ser tão grande, diminuir. Eu fiz um modelo pequeno de papelão, aí eu ponho ele aqui, meio equilibrado e tal. Um cara acha que sabe tudo. Quando você fez o negócio no computador,
passa para o físico para você fazer os testes, porque é muito difícil visualizar. Tem muita bagagem para saber se o negócio vai cair, se o negócio vai quebrar, se o negócio vai cortar, isso é muito complicado. Aí aqui eu já modelei aqui no 3D, eu comecei a usar a luz halógena, que é uma luz excelente para leitura, ela é controlada por trigger, tem as articulações aqui, o fio é embutido, tem um transformador que é lâmpada de 12 volts, e de madeira, então, seguindo a mesma raciocínio daquela primeira que eu fiz. Aí teve esse fugido, aqui seria o teto que eu cortaria na madeira, né, e a parte elétrica, e a cúpula de tecido ainda. Tudo sincronizando ainda uma pipa, né, com esse conceito. Não que isso fica muito claro, né, mas tem um conceito de trás, mas nesse projeto eu queria ter esse conceito. Aí aqui os estudos de ergonomia, o dimmer e tal, né, a cúpula de tecido, essa lâmpada que eu usei, ela joga luz para baixo e ela solta luz para todo o resto. Então essa cúpula serve como um difusor, então você liga ela aqui, tem a luz aqui, e ilumina todo o resto. Causa um conforto visual, para ter aquele foco contrastante, assim. Aí aqui já o produto final no papel, né? Aí comecei a selecionar algumas madeiras. E atrás sempre da durabilidade e tal, né? As madeiras sempre tem muitas verdes, que eu quis usar madeira. Aí escolhi o cedro rosa porque era uma madeira fácil de trabalhar, era bem macia e tal. E na pesquisa sobre brasilidade, eu cheguei nesse cara aqui que é o Portinari, que é uma referência sobre brasilidade. Eu lembro que eu comentei com você, brasilidade, quando você estava pesquisando sobre isso. E eu peguei e fiz uma escala cromática com base nas obras dele. E as madeiras, por coincidência, tem tudo a ver aqui, né? Em cima das cores eu comecei a desenvolver umas estampas para a cúpula, porque, por exemplo, você tem que ter uma continuidade, né? Então, por exemplo, aqui, né, ela tem as curvas que nem o restante da luminária. Aí aqui, falando um pouco da parte do conceito, né, que tinha aqui de trás, que aqui seria a pipa, aqui a rabiola, e aqui a cúpula, a base. A base seria algo meio como se fosse, tivesse uma aerodinâmica, um vento, alguma coisa, uma luz e tal. Aí fiz algumas chopagens aqui nas montagens para ambientar, né? Então aqui é um ambiente mais sóbrio, aqui é um ambiente mega colorido, para ver como que ela se comportava, né? Aí aqui o peão começou a brincar de marceneira, aqui não sei se alguém conhece, mas aqui é a oficina da FMU. Aí eu comecei sem quase conhecimento de marcenaria e comecei a cortar. Só que tinha conhecimento de protótipo, né? E foi indo, tal, pensei os pedaços, lixando, me ferrei pra caramba, foi uma coisa assim, cortei a mão, eu tava fazendo sozinho esse meu PGI, eu lembro que eu fui andando, bati a mão assim, fiz um corte, o negócio parou de sangrar, e tava no final, assim, eu tinha que entregar o bagulho, pronto, funcionando, e assim, o negócio tava assim, eu tava numa coisa, dava uma taquicardia. Aí cortei a mão, enrolei um durex, peguei, fui e foi saindo. Então, foi essa mocinha desgraçada aqui que batia a mão. Vendo a taquinha aqui, na bola. Aí foi indo e tal, começou a sair as peças, eu comecei a fazer um acabamento nela com tentativa de acabamento natural, usei óleo, cera e tal. Atualmente era acabamento só óleo. Aí aqui fazendo a cúpula, que é um tecido que eu não uso esse tecido agora para luminária, mas é um tecido que o cara fabricava lá no Amazonas, tinha toda uma história aqui de trás, lá que ajudava a população ribeirinha, que é um tecido natural, que o tecido ficou em 2 anos, sei lá. Aí isso aqui é a luminária final, que de madeira cedro rosa, cúpula de tecido, dimmer e a lâmpada focal halógena. E nessa busca da brasilidade, eu acabei chegando num alto grau de sustentabilidade, foi uma consequência, uma coisa puxou a outra. E foi sem querer que ela caminhou para esse lado. Então, essa era a luminária pipa, alguma coisa assim. Aí, bem clichê, luminária eco-pipa. Aí aqui ela pode bem a característica do pipa, nunca se apega, se você vê possibilidades, explode.